Estou ao vivo. Estamos. Eu acho que eu já estou ao vivo, né? Na verdade, gente, eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer. Estou usando o Instagram para gravar vídeo do YouTube. Uma beleza, né? Essa pessoa, meu Deus do céu. Estou até nervosa, porque gravar vídeos ao vivo é sempre complicado, né? Qualquer erro que aconteça, a gente não tem como cortar e editar o vídeo. E é exatamente por isso que eu estou escolhendo gravar esse vídeo no formato ao vivo aqui no Instagram para disponibilizar no YouTube. Porque mãe de gêmeos, né, gente? 2 bebês de 6 meses, eu estou sem tempo para editar vídeos, para gravar, editar, aquela coisa toda bonitinha. Eu sei que é uma vergonha a pessoa fazer isso, mas essa é a realidade da pessoa. E como eu tô com muita saudade e com muita vontade de falar sobre um tema que eu estudei já tem um tempo, né? Que também foi muito importante para eu entender a origem da minha fé, que é a Sagrada Tradição, né? O que é a tradição e qual é a importância dela na história do cristianismo. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse vídeo mesmo em formato de live e jogo aqui pro Instagram, né? Que é o meu canal Descobrindo a Igreja Católica. Então vamos lá. Gente, em primeiro lugar, né? Eu quero dizer que, como vocês sabem, né, todos os vídeos que eu gravo para compartilhar a minha experiência pessoal com o meu processo de busca pela verdade, né? Como que eu cheguei à Santa Igreja Católica, o que eu descobri sobre a Santa Igreja Católica no meu processo de estudos, né? Então, eu não sou ninguém, né? Eu sou um Zé Ninguém, na verdade, né? Eu sou apenas uma pessoa comum que decidiu buscar por si mesma, né, a verdade, né? E decidiu fazer isso estudando a história da igreja através da patrística, né? Então, eu não sou teóloga, eu não sou filósofa, eu não sou nada do tipo, né? Eu sou apenas uma mãe economista, minha profissão não tem nada a ver com teologia, né? Que está compartilhando aquilo que está aprendendo, né? No seu processo de busca pela verdade. Então, é isso. Eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada, né? Meu público principal são os católicos, então eu estou aqui para falar para os católicos em primeiro lugar, porque a minha intenção é que os católicos aprendam sobre a sua fé, aprendam sobre a sua igreja, né? Aprendam a dar a razão de nossa esperança, né? Aprendam a responder quando forem perguntados, né? Para que não se tornem alvos tão fáceis, né? De lobos aí vestidos de cordeiros, né, que vem aqui da Igreja Católica buscar o nosso rebanho, né, as nossas ovelhas. Então é para você católico que eu quero falar sobre as minhas descobertas. Então eu vou falar do meu ponto de vista de protestante, né, porque quando eu estudei Irineu de Leão, que vai ser o principal padre da igreja que eu vou usar hoje, eu ainda era protestante, eu não era católica, né. Eu me converti estudando Irineu de Leão. Bom, gente, então olha só. Muitas pessoas falam sobre a tradição, né? Quem não é católico, né, não entende o que é a tradição e fala que nós católicos colocamos a tradição no mesmo patamar que a Bíblia, né? E que o mais importante é a Bíblia, porque a tradição é coisas de homens, né? E etc. Essas besteiras todas que a gente escuta aí todos os dias. E eu, quando eu era batista, eu pensava da mesma forma, né? Eu falava, tradição não, o que importa é a Bíblia, né? É o que a Bíblia fala que é importante, etc. Bom, quando eu comecei a estudar a história da igreja, foi que eu fui entender de fato o que é a tradição e como que a tradição deu origem ao que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento, né? Das Sagradas Escrituras, né? E aí eu fui descobrir que a tradição nada mais é do que a fonte do Novo Testamento, né? Então, esse argumento, né, de que a tradição foi coisa de homens e que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, gente, é tudo a mesma coisa, né? Bom, como é que eu cheguei na tradição, né? Quem já me segue há mais tempo, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu estudei Irineu de Leão, né? Irineu de Leão, gente, ele foi um bispo da Santa Igreja Católica, né? Ele foi bispo da igreja no ano 140 depois de Cristo, século II. Então a gente está falando de um homem apostólico, né? Um homem que viveu praticamente ali na era apostólica, certo? Então logo ali no início da era cristã.
Ele foi discípulo de São Policarpo, né? E São Policarpo, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João. Então, a gente está falando de um discípulo de um apóstolo, né? Então, a gente chama esse homem de homem apostólico, né? Que é Irineu de Leão. E Irineu de Leão, para quem não sabe, quem já me segue há mais tempo já vai saber essa informação, mas para quem não sabe, Irineu de Leão foi o primeiro pai da igreja que organizou a doutrina cristã numa época que não existia a Bíblia, tá, gente? Então, assim, a Bíblia, ela não existiu durante 4 séculos, né? Não como nós conhecemos hoje, né? O Novo Testamento não era organizado como nós conhecemos hoje. Existiam vários livros que, inclusive, nem estão mais no Novo Testamento, que as comunidades utilizavam. Esses livros não eram exatamente os mesmos, cada comunidade tinha liberdade para escolher os livros que queriam seguir, que queriam ler, etc. Então, Irineu de Leão foi a primeira pessoa que sistematizou a doutrina cristã numa época que não existia essa sistematização. O que nós tínhamos era a tradição oral, certo? Eu sempre gosto de falar, né, que Jesus Cristo não deixou nada escrito, né? E não ordenou que os apóstolos escrevessem nada. E que os apóstolos, de forma geral, também não se preocuparam com isso, né? Até porque quem escreveu os evangelhos, né? A maioria os 2 dos evangelistas nem são apóstolos, né? Que São Marcos e São Lucas. Eles não são apóstolos, né? Porque o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles não tinham aí essa preocupação de deixar nada registrado. Por quê? Porque o mais importante era aquilo que se falava, aquilo que se ensinava oralmente, ok? Então, Irineu de Leão, ele escreve o Adversus Aereses, não sei se é assim que se fala, tá? Que é contra as heresias, no ano 180, né? Ele vai escrever um tratado para defender a fé cristã de uma heresia chamada gnosticismo. E nesse processo, ele vai, então, no livro 3, ele começa no livro 3 a sistematizar a doutrina cristã, quando ainda não existia o Novo Testamento. Então, a gente tem já, como eu posso falar, como a igreja cria logo no início, né, da história da igreja, como que a igreja aprendeu dos apóstolos, né, antes mesmo da gente ter isso registrado naquilo que a gente chama de Novo Testamento. Então é o mais antigo e mais longo estudo sobre as heresias que nós temos memória, né? Então, às vezes a gente acha que certas heresias são novas, né, coisas que a gente escuta falar, e a gente não faz a menor ideia de que essas heresias nasceram lá no século II, que tem muito tempo de existência. Nós estamos apenas dando uma nova roupagem para essas heresias. E, infelizmente, no protestantismo, a gente encontra bastante heresias velhas. Eu mesma descobri que quando eu era batista que eu era ariana. Por quê? Porque para negar que Maria é mãe de Deus, eu falava que Jesus não é Deus, né? Que Maria foi só mãe do Jesus homem e não do Jesus Deus. Isso é arianismo, né? Uma heresia que nasceu no século II, bem lá no início mesmo da era cristã, e que é repetida hoje por muitos protestantes que não têm a menor ideia de que isso é uma heresia que já foi combatida lá nos primórdios, né, da história cristã. Então vamos lá. Repare, Irineu de Leão, gente, esse bispo muito respeitado da igreja, né, discípulo de São Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, então ele ouviu a tradição oral da boca de um discípulo apostólico, né, de um discípulo direto de um apóstolo, então ele é sucessor apostólico. E foi aí que eu descobri também a sucessão apostólica, né, que existe a sucessão apostólica. Ele vai relatar o problema da livre interpretação das escrituras, quando no seu livro 1 ele desmembra essa heresia do gnosticismo, né? Então tudo começa por causa dessa heresia que estava tomando conta, inclusive é uma heresia cristã. Tá? Gente, as heresias, elas não são pagãs, elas são cristãs. Elas nascem dentro da igreja. Toda heresia, ela tem cunho cristão, certo? Então, já no século II, começam a nascer as seitas cristãs, que são grupos de pessoas que saíram de dentro da igreja católica, porque sim, a igreja já era católica no século II, e vão fundar novas comunidades, entendeu? Que se denominam cristãs. Porém, elas não estão mais em comunhão com a igreja principal, que é a igreja católica, ok? Então, isso já não é mais novidade lá, desde o século II, nós já temos esses acontecimentos, né? E assim, quando eu li Irineu de Leão, eu fiquei muito chocada, porque Irineu de Leão, ele vai falar
sobre um assunto que é polêmico até hoje, né, nas discussões entre o catolicismo e o protestantismo, que é a livre interpretação das escrituras. Que as pessoas erradamente chamam de sola escritura. Na verdade, a Igreja Católica também é sola escritura, né? Porque ela não tem nenhum outro livro que ela aceite como revelação do plano de salvação que não a Bíblia. Então, a Igreja Católica também é sola escritura, né? Então, a gente fala erradamente, né, que não existe sola escritura. Sim, é sola escritura, porém, o que diferencia a Igreja Católica das igrejas protestantes é exatamente a livre interpretação das escrituras, né? Que era o que eu acreditava também. Então, que cada pessoa, ela recebia uma iluminação do Espírito Santo e ela, quando lesse a Bíblia, ela receberia a interpretação, que ela não precisava de ninguém para explicar a Bíblia, que a Bíblia é autoexplicativa, né? E aí você vai ler a Bíblia e você vai entender a Bíblia, que você não precisa de outras pessoas para te explicar, que é o que a maioria das igrejas protestantes defendem, né? Apesar de ter cursos de teologia, seminários, pastores, etc. Então, é uma coisa meia né, até uma incongruência falar isso. Mas o mais interessante é que quando eu li Irineu de Leão, né, contra as heresias, eu vi um cara falar exatamente contra a livre interpretação das escrituras no século II. Então, assim, esse problema da livre interpretação não é uma coisa que surgiu com Lutero. Lutero disse que todos nós podemos, né, ser guiados pelo Espírito para entender as escrituras, que a gente não precisa, que todos nós somos sacerdotes, né, e aquela coisa toda. Né? Isso já aconteceu lá no século II. Esse problema já vem do século II, né? Os gnósticos, que é essa heresia que surge no século II, segundo Irineu, para justificar sua heresia, ou seja, para justificar sua doutrina cristã, eles descuidavam da ordem e do texto das escrituras. Então, eles transformavam, davam significados diferentes dos originais, as escrituras, né? Então, eu falei assim, quando ele fala sobre isso, né, que eles davam significados diferentes, eu falei, uai, peraí, tem uma coisa errada aí, né? Eles estão usando a livre interpretação, né? Eles pegavam as escrituras, que no caso não era o Novo Testamento, era o Velho Testamento, eles liam e eles davam um significado diferente. Ou seja, se eles davam um significado diferente é porque existia um significado original, né? Existia um entendimento que era uno, né? Que era unificado daquilo que as escrituras estavam dizendo, né? E aí eu já comecei falei, cara, então o negócio não era assim, né? Não era livre interpretação, né? Esse negócio começa com uma heresia chamada gnosticismo, né? E ele fala que essa heresia, ela seduzia a muitos cristãos com as palavras do Senhor indevidamente atribuídas e fantasias inventadas. Ou seja, eles, quando eles não deturpavam as escrituras, né? Quando eles não pegavam, não inventavam falas do nosso Senhor Jesus Cristo, eles simplesmente falseavam aquilo que Jesus Cristo disse, né? Lembrando que nós estamos numa época que nós não temos um Novo Testamento do jeito que a gente tem hoje. Então, a gente tem várias cartas rodando as comunidades. E ele fala assim, e eles costuram fábulas e sentenças e parábolas, procurando adaptar as palavras de Deus às suas fábulas. Então, eles criavam uma fábula, criavam uma doutrina, iam nas escrituras que eles tinham disponível e pegavam as escrituras e adaptavam as doutrinas que eles inventavam, que eles criam. Sabe? É como você dizer assim, não existe batismo infantil, né? Aí você vai lá na Bíblia e procura tudo aquilo que justifique a sua doutrina, né? Que não existe batismo infantil. Então você vai na Bíblia e faz isso, né? Ou então você não acredita na Eucaristia, né? No corpo e sangue de Cristo presente na Eucaristia. Aí o que é que você faz? Você vai lá na Bíblia e você procura todo o texto que possa dar margem à sua doutrina, né? A sua ideia de que o corpo e sangue de Cristo, na verdade, é só um símbolo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não se preocupa com a interpretação original do texto. Você se preocupa em usar o texto para dar base àquilo que você quer dizer que é verdade. Olha, pensem bem naquilo que eu tô dizendo pra vocês, né? Então, ele fala assim, os hereges, né, essas pessoas que inventam novas doutrinas, elas tentam encontrar nas escrituras textos que deem base aos seus vãos argumentos. E aí, gente, eu comecei a pensar em todas as vertentes do protestantismo, né? Eu passei pelo Adventista do Sétimo Dia, que tem toda uma teologia, toda uma doutrina separada, né? Eu ia na Assembleia de Deus, que tem toda uma doutrina e toda uma teologia diferente, né?
Eu me firmei na Igreja Batista, que tinha a sua doutrina, a sua teologia, só que assim, elas não são iguais, né? Elas são diretamente opostas, né? A gente sabe que algumas correntes, por exemplo, do protestantismo, praticam o batismo infantil, outras condenam o batismo infantil, algumas só aceitam o sacerdócio masculino, outras aceitam o sacerdócio feminino, né? E encontram na Bíblia passagens que dêem base, né, aos seus argumentos. Todas as correntes doutrinárias protestantes vão te mostrar na Bíblia bases para o seu argumento, né? O testemunho de Jeová, que acha que Jesus foi só um profeta, né? Que Jesus não é o Filho de Deus, não é Deus, vai te mostrar na Bíblia coisas que deem base para o seu argumento. Então eu comecei a pensar na minha própria realidade, né, religiosa, né? Porque eu era batista, porém existem tantas outras denominações que pensam de forma diferente da gente. Por exemplo, eu não acreditava que para você ser batizado no Espírito Santo, você tinha que falar em línguas, né? Mas no pentecostal crê e vai te provar na Bíblia que para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então era basicamente isso que eu comecei a pensar quando eu comecei a ler os textos de Irineu, né? E aí, Irineu vai falar uma coisa muito importante. Ele vai falar, gente, quem anuncia a verdade segura é a igreja. Aí muitas pessoas falam assim, não, mas a igreja ela não é uma instituição, né? A igreja ela é uma reunião espiritual de todos os membros do corpo de Cristo. O que não deixa de ser uma verdade, né? Nós estamos falando aí da igreja triunfante. Mas a igreja, ela também é militante, né? Com o Irineu de Leão, eu comecei a ver que ele fala de uma igreja institucionalizada. Porque se ele fala, é a igreja que anuncia a verdade segura, não pode ser uma igreja espiritual, né? Tem que ser uma igreja física, que é palpável, né? Então ele está falando de uma instituição, né? Então que igreja é essa que anuncia a verdade? Né? E que verdade é essa? Já que tantas denominações anunciam verdades opostas. Então eu comecei a me perguntar, né? E ele fala, essas seitas, elas propõem um aumentado de erros. Então ele fala, existe a igreja e existe as seitas, né? Existe as seitas cristãs e existe a igreja. Que igreja é essa? Foi o que eu comecei a me perguntar. Falei, não pode ser essas igrejas que a gente tem hoje, com tantas doutrinas diferentes, com tantas verdades opostas. Tem que ser uma igreja, né? E ele fala, né, a igreja, mesmo espalhada por todo mundo, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Ele fala, a igreja guarda com cuidado e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma, um só coração. Ensina de forma unânime, como se possuísse uma só boca. E ele fala, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. Cara, quando Irineu me fala isso, parece que caiu umas escamas dos meus olhos, porque eu falei, cara, eu vivo num meio que não é unânime. Eu vivo num meio que não tem uma só boca. Eu vivo num meio que não se entende. Que igreja é essa? Que ensina do mesmo modo em qualquer lugar que você vá. Ele fala, ela está espalhada por todo mundo, mas ela ensina da mesma forma. E eu falei, que igreja é essa? Eu quero saber que igreja é essa que ensina da mesma forma. Porque mesmo dentro das denominações hoje, você não tem mais unanimidade. Por exemplo, na Batista, que é a minha realidade, você não tem mais... você vê, tem batistas renovadas, tem batistas tradicionais, tem batistas pentecostais, né? Tem batistas que é da Convenção Batista não sei das quantas, da Convenção Batista não sei das quantas, da Batista Independente, e todas elas professam a sua própria teologia, a sua própria doutrina. Então eu falei, cara, que igreja é essa? Tem que ter uma igreja, porque ele está falando, e ele fala, o conteúdo da tradição é um só. Ele não está falando, gente, de Novo Testamento. Novo Testamento nem existia aqui. Ele está falando mais importante é o conteúdo da tradição, porque o que vem primeiro é a tradição oral. O que vem primeiro é aquilo que é ensinado da boca dos apóstolos, né? Então ele fala, as igrejas na Alemanha, que ele vai chamar de Germânia, né? Elas não creem, não ensinam de modo diferente. As igrejas que estão na Ibéria, que é a Espanha, as igrejas dos celtas, as igrejas que estão no Oriente, as igrejas que estão na Líbia, as igrejas que estão no centro do mundo, que é ali aquela região do Império Romano.
Todas elas ensinam da mesma forma, o mesmo conteúdo, a mesma teologia, a mesma doutrina. Não tem isso de, eu sou da denominação X, eu sou da denominação Y, eu creio assim, eu creio assado. Não existe isso. Então, quando ele fala sobre isso, eu me pergunto, que igreja é essa? Porque a minha não é. E eu tô falando de um homem apostólico. Vocês estão entendendo como quando você começa realmente, quando você vai lá pro início, você começa a se perguntar, o cara tá falando de coisas que acontecem hoje, que a gente vive hoje, né? E ele fala sobre as seitas e heresias cristãs. Ele vai afirmar no seu livro 1 que estes retorcem algumas frases do evangelho para que possam ter sentido. É isso que faz a livre interpretação. Ela retorce, né? Teve uma vez que alguém falou assim pra mim sobre o sacerdócio real, né? Que o sacerdócio real do crente permite que ele faça todas as coisas que antigamente só o sacerdote podia fazer. Então, qualquer cristão poderia batizar, poderia ser pastor, poderia ser apóstolo, poderia fazer o sacramento do matrimônio, poderia ordenar outros pastores, qualquer pessoa. E ele pegou a Bíblia e me mostrou. Como que diz assim, tá aqui, né? Isso justifica o que eu tô te dizendo. Mas será que é esse o entendimento da igreja? Será que esse é o entendimento original daquele texto? Né? Foi isso que eu comecei a entender quando eu comecei a estudar, né, Irineu de Leão, e quando eu comecei a estudar a tradição, o papel da tradição na igreja primitiva. Então ele fala que dadas as divergências que há entre as seitas na doutrina e no ensinamento, gente, sério, e o fato de que as seitas e as heresias se esforçam para frutificar cada dia algo novo que ninguém tinha pensado, fica difícil transcrever a opinião de todos. Aí eu, sentei, falei, transcreva a opinião unânime de todos os protestantes sobre a Santíssima Trindade. Ou sobre a Santa Ceia. Não tem. Alguns acreditam na consubstanciação, outros acreditam que é um símbolo. Batismo infantil. Os anglicanos batizam, os presbiterianos batizam, os luteranos batizam, os batistas não batizam, os pentecostais não batizam, todo mundo acha justificativa para isso, né? Alguns acreditam que o batismo é no Espírito Santo, tem que falar em línguas, outros acreditam que não, outros acreditam que se dá no batismo, né? Outros acham que é normal cair no unção, dar risada, né? Rodopiar, blá, 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 essa coisa toda. E eu falei assim, não tem como você simplesmente escrever um tratado da doutrina protestante, porque são de milhares, né? São centenas de doutrinas, né? Que são divergentes entre si. Então, repara, ele está falando de uma coisa do século II, mas você traz facilmente para o século XXI e para a realidade do cristianismo hoje, né? E aí ele, assim, quando você começa a estudar a história da igreja, você começa a ver o início das heresias, né? Como que essas heresias começaram, né? Então a gente tem Simão, que é o Simão Samaritano, que é muito famoso, ele foi a origem de todas as heresias, né? Eles eram magos, faziam magias, né? E eles que deram origem à gnose. Nós temos Menandro, que foi sucessor de Simão, que ele atingiu o mais alto nível de magia. Nós temos Saturnino e Basílides, né, que ensinaram doutrinas diversas. Aí depois vem Carpócrates. Então, assim, gente, é sério, um vai puxando o outro, sabe? Toda vez ia surgindo heresias novas, doutrinas diversas daquelas que a Santa Igreja ensinava. E Irineu de Leão vai falar o seguinte, essas heresias saíram de dentro da igreja, não saíram de fora. Aí eu, fui bater aonde? Em Lutero. Saiu de dentro da igreja, meus amigos. Os pré-reformadores saíram de dentro da igreja. Não vieram de fora, não. E aí, ele fala, né? De forma que os homens, ouvindo tanta diferença entre um e outro, e pensando que nós somos iguais a todos eles, desviem a sua atenção da mensagem da verdade e, vendo as ações dele, desprezem a todos nós que não participamos dessas doutrinas, condutas e costumes. Então ele fala essa diversidade de doutrina, essa diversidade de teologia, essa livre interpretação das escrituras, que vai dar margem para centenas de doutrinas diferentes, todas se dizendo cristãs, só servem para desviar o homem da verdade. Só serve para isso. Porque você não sabe quem está com a verdade. Não estou falando do protestantismo, você não sabe. Quem está com a verdade? Quem é a verdade? Aonde está a verdade? Quando alguém me perguntava por que eu era batista, eu falava que eu era batista porque eu acreditava que aquela igreja estava mais próxima da igreja primitiva. Eu tenho um primo que é da igreja do reino, dos discípulos. Ele acredita que aquela igreja está mais próxima da igreja primitiva. A doutrina é diferente, a teologia é diferente. Não é a mesma coisa. Quem está com a verdade?
E para explicar isso, né, Irineu ele fala de um grande herege da época, que é o Marcião, né? E, gente, Deus me perdoe, gente, se tiver algum protestante aqui, gente, eu tô compartilhando a minha experiência, pelo amor de Deus, tá? De busca pela verdade, o que eu encontrei. Aí, se você quer brigar com o Irineu de Leão, quer brigar com a história, aí é problema seu, tá? Eu só tô aqui falando, vocês vão fazer o que vocês quiserem com essa informação. Vamos lá. Eu caí em Lutero novamente quando eu estava lendo Irineu, porque eu comecei a estudar a vida de Lutero, comecei a estudar a biografia dele, quem foi ele, o que ele fez, né? Porque eu era protestante, eu não sabia por quê. E aí eu falei, bom, eu sou protestante porque tem uma galera aí que decidiu sair da Santa Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica era do diabo, tinha se perdido, foi fundada por Constantino, blá, 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 e fundou um negócio novo chamado protestantismo, né? O que Marcião fez e o que eu encontrei de semelhança com Lutero? Marcião mutilou o Evangelho de Lucas, tá? O que Marcião fazia? Ele eliminou tudo no Evangelho de Lucas que falava da geração de Jesus Cristo e diversas outras passagens que contradiziam a doutrina dele. Então ele criou uma doutrina, livre interpretação, foi lá nas escrituras, fez algo pior, cortou, simplesmente pegou o Evangelho de Lucas, isso aqui tá contradizendo minha doutrina, tira. Isso aqui tá contradizendo, tira. Isso aqui tá contradizendo, tira. O que Lutero fez? Né? Ele meteu pau no livro do apóstolo de São Tiago, né? Dizendo que era carta de palha, adulterou, né? Não lembro mais qual foi o evangelho, mas ele fez uma adulteração, adulterou uma carta do apóstolo Paulo, né? Negava o Apocalipse, né? Então, assim, eu comecei a ver semelhanças, né? Ele fala que Marcião se fazia mais verídico que os apóstolos, certo? Entregando aos seus seguidores somente uma parte dos evangelhos, né? Lutero tá aí para isso aí. Mutilou as cartas do apóstolo Paulo, meus amigos, meu Deus. Eu falei, gente, será que o Lutero não leu? O Lutero deve ter lido as cartas de Irineu de Leão, o livro de Irineu, não é possível. E o homem faz exatamente a mesma coisa que Marcião fez. Mutilou as cartas dos textos do apóstolo Paulo, fazendo todo o texto do apóstolo Paulo que fazia afirmações contrárias àquilo que Marcião cria, Marcião foi lá e tirou. Entendeu? Então, fazendo o link, né, do que aconteceu. Coisas semelhantes fez Lutero. Então, aí eu já acendi o alerta vermelho. Falei, bom, então alguma coisa tá de errado com o que Lutero fez, né? E ele fala, devemos lembrar dele, de Marcião, para que saibas que todos os que adulteram de alguma forma a verdade e lesam a doutrina da igreja são discípulos e seguidores de Simão. Ou seja, são hereges, são seitas, mesmo que se digam cristãs, certo? Porque existe uma interpretação original dos textos do Evangelho, das cartas do apóstolo Paulo, que foram ensinadas pela tradição oral, que os próprios apóstolos ensinaram aos seus discípulos, que sucederam os apóstolos, né? E que ensinaram aos seus discípulos, que foi passando de geração em geração, né? Por sucessão apostólica, ok? Irineu fala que as seitas e heresias dão origem a muitas ramificações, né? Pelo fato de que muitos deles querem ser mestres. E aí, novamente, eu olhei para a minha realidade no protestantismo. Quantas ramificações hoje do protestantismo a gente tem? Né? Se a gente for pensar na teologia e doutrina de Lutero, nós não vivemos hoje o protestantismo de Lutero. Lutero acreditava na consubstanciação. A maioria dos protestantes hoje crê em simbolismo. Lutero cria no batismo infantil. A maioria das denominações não crê no batismo infantil. Lutero tinha uma veneração pela Virgem Maria, que a maioria das igrejas protestantes negam e tem repulsa pela Virgem Maria. Então tem muitas coisas no próprio luteranismo que não é seguido mais. Nem os luteranos seguem 100% mais a teologia e doutrina de Lutero. Né? Então o quê? Muitas ramificações, porque começaram a surgir muitos mestres. O próprio Calvino é um desses que briga com Lutero e vai fundar, né, a sua própria teologia e doutrina, né, lá o calvinismo, que ela contradiz, ela bate de frente com a doutrina luterana. Muitos querem ser mestres, muitas ramificações. 35 mil denominações protestantes. Por que que eu, batista, estava certa e os outros não? Né?
Ele vai, então, dar um exemplo das parábolas para explicar o problema da livre interpretação, né? Ele vai dizer que as parábolas, né, as parábolas de Cristo, né, devem ser explicadas sem acrobacia, devem ser explicadas por todos da mesma maneira, certo? E assim o corpo da verdade se manterá íntegro, né? Harmoniosamente estruturado, livre de transformações. Ele fala: imaginar, cada um explicar as parábolas de Jesus com o seu próprio entendimento, da sua própria forma, livremente, da maneira que quiser, é não ter nenhuma regra da verdade. Foi aí que eu entendi que a verdade não é relativa. A verdade é absoluta, meus amigos. Cristo não fundou 35 mil denominações que se contradizem. O Espírito Santo não ensina 200 mil verdades conflitantes para cada um de nós. Ou é X ou é Y. Pronto, acabou. Foi o que eu descobri ali no Menino de Leão. Ele está falando aqui. Existe uma única maneira de você interpretar as parábolas. Que maneira é essa, gente? É livre interpretação? Não é livre interpretação. Que maneira é essa de interpretar as Sagradas Escrituras? Foi o que eu comecei a me perguntar também, né? Porque é isso que ele está falando aqui. Existe uma maneira correta. Não é livre interpretação. Século II, eu estou no ano 180. Gente, vocês têm noção que eu estou no ano 180? Que eu estou falando de um dos primeiros bispos da igreja? Vocês têm noção do significado disso que eu estou falando para vocês? Né? E ele vai falar uma coisa que eu fico arrepiada. Eu sou assim, né? Você sabe, eu sou sanguínea. Eu fico arrepiada. Ele fala: quantos são os exegetas? Ou seja, quantos são os mestres, né? Aqueles que acham que sabem interpretar a Bíblia, que são doutores da Bíblia, né? Que são iluminados por Deus para interpretar as Sagradas Escrituras. Quantos são os exegetas? Tantas serão as verdades antagônicas e as teorias contraditórias. Aí pronto, o protestantismo ruiu pra mim aí. Ruiu. Simplesmente fez assim, ó. Castelo de cartas. Ruiu. Muitos exegetas. Muita gente interpretando a Bíblia. Muita. Inclusive eu. Verdade ou errado? Né? O homem estará desta forma, sempre em busca da verdade, se nunca encontrá-la, por ter rejeitado o método próprio da pesquisa. Ele está dizendo que existe uma forma correta de você buscar a verdade. Não é a livre interpretação, não é a sua cabeça, não é o seu sentimento. Ai, porque eu sinto que isso é verdade. Uma vez eu perguntei para uma pessoa por que ela cria na Bíblia, né? E ela me falou que era porque ela sentia que a Bíblia era verdade. Isso não é ter método da verdade, gente. Isso não é ter método próprio de pesquisa. Existe uma forma que está catalogada de se encontrar a verdade, de se caminhar pela verdade. Santa Teresa d'Ávila que fala isso, né? Então ele fala: nas seitas, tantas são as diferenças entre eles a respeito de um só ponto e tantas as interpretações da mesma escritura. Meu Deus, eu falei, esse homem está desenhando o protestantismo na minha frente. Ele está desenhando o mundo evangélico na minha frente. São muitas diferenças a respeito de um só ponto. Eu já expliquei aqui, já dei exemplo para vocês aqui, né? E assim, todos eles, tantos quantos são, e outras tantas opiniões sobre o mesmo texto. Quantas vezes, gente, vocês já sentaram, não sei se tem algum ex-protestante aqui, deve ter, já sentou para fazer estudo bíblico na época do protestantismo, aí abria um texto e cada um interpretava de um jeito. Cada um interpretava, eu entendi assim, aí o outro, eu entendi assim, aí o outro, eu entendi assim. Aí ficava aquela briga durante 2 horas de relógio porque ninguém concordava com ninguém. Por exemplo, o dízimo. Eu era completamente contra a obrigatoriedade do dízimo e do 10%, porque eu lia o Novo Testamento e eu não via ali base para isso. Mas tinha gente nos estudos bíblicos que chegava lá e achava base. Então, assim, era aquele pau mesmo. Não, tem base, não tem base, tem base, não tem base. Então assim, você não tem várias opiniões sobre o mesmo texto, né? E ele fala: assim todos eles, tantos quantos são, e outras tantas opiniões sobre o mesmo texto, quando se tiverem posto de acordo sobre o que foi predito nas Escrituras, nós também os refutaremos, porque neste meio tempo eles já se refutam a si mesmos pelo desacordo sobre as mesmas palavras. Então ele fala, o protestantismo se refuta pelo desacordo entre as mesmas palavras. Quando toda essa galera senta, abre a Bíblia e não consegue chegar a um acordo sobre o significado daquele texto, ela está se autorrefutando.
E ele fala, nós, católicos, todos dizemos a mesma coisa sempre a respeito dos mesmos argumentos. Aí o povo fala, não, porque vocês têm a RCC e vocês têm não sei o quê. Como é que vocês falam a mesma coisa? Ai, desculpem, gente, é porque eu tô com o celular aqui e eu quero mostrar uma coisa pra vocês. A base da forma como a gente crê está aqui. Muitos acham que isso aqui é o que a gente usa no lugar da Bíblia, né? É mais importante que a Bíblia. As pessoas não sabem o que é o catecismo da Santa Igreja. Nós cremos exatamente da forma que está escrito aqui. Toda a sagrada tradição está escrita aqui. Nesse calhamaço aqui, nós temos as passagens bíblicas e o seu significado. E nós temos exatamente a origem do significado. Todo católico apostólico romano crê exatamente da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Foi a única igreja que eu encontrei que obedece os critérios de Irineu de Leão. Não só nesse sentido, né? Tem vários outros sentidos aí. Eu vou encontrar em Irineu de Leão sobre a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Eu vou encontrar sobre o batismo de crianças. Eu vou encontrar sobre a intercessão dos santos, sobre a relíquia dos santos, sobre a Virgem Maria, a economia da Virgem, né? Sobre o respeito e a veneração que a igreja tinha pelos santos do Senhor, né? Sobre os veneráveis mártires, sobre o sinal da cruz, sobre a cruz do Senhor, que em nenhum outro lugar não tem. Eu posso dizer pra vocês, eu não estudei a patrística inteira, né? Eu tô no século V ainda. E tem muito tempo que eu não pego mais nenhum novo livro pra ler, por causa dos bebês. Mas, de tudo que eu li, tem gente que fala, porque tem gente que se contradiz na patrística. Eu, Priscila, ainda não encontrei. E eu posso falar porque eu estudo. De tudo que eu li, eu não encontrei contradição. Eu não encontrei um pai da igreja até agora para dizer que a Eucaristia não é Eucaristia. Para dizer que a Eucaristia é símbolo. O que eu encontrei foi a visão do milenarismo, que era a teologia que eles acreditavam na época, até Santo Agostinho. Depois de Santo Agostinho, que a igreja vai rever o milenarismo e vai mudar a sua postura teológica sobre o milenarismo, né? A igreja se torna amilenar, né? Isso aí é Apocalipse, teologia, enfim, não é muito importante para o que a gente está falando aqui. Mas aí, a partir daí, todo mundo é milenarista. Vocês estão entendendo? Quando a coisa muda, quando a igreja muda um posicionamento, todo mundo muda depois. Deixa eu ver se está acabando. Bom, então, Irineu de Leão, ele vai falar sobre a origem da tradição apostólica, certo? Peraí, gente, deixa eu ver como é que tá a bateria do meu celular aqui. Não, tá bem ainda. Ele fala que a origem da tradição, ele fala, primeiro os apóstolos pregaram, falaram, e depois, pela vontade de Deus, eles transmitiram nas escrituras a sua pregação. Então, primeiro vem a tradição, o ensinamento oral. Só depois vai vir o ensinamento escrito, certo? Ele fala, Mateus publicou entre os judeus, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja, ainda tem essa, né? O registro histórico de que o apóstolo Pedro, né, pregou em Roma e morreu em Roma, enquanto fundava a igreja, meus amigos. Aí o povo fala, não, porque a pedra é Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Claro que a pedra é Cristo, claro. Mas tem uma outra base, a igreja foi fundada sobre apóstolo Pedro e apóstolo Paulo, em Roma. Foi ali que a igreja se institucionalizou. Foi ali que a igreja se tornou católica, apostólica, romana. Essa é a igreja que existe há 2000 anos. Fundada pelos veneráveis apóstolos Pedro e Paulo. Ele fala, Marcos, discípulo de Pedro, não era apóstolo, né? Marcos, evangelista, discípulo do apóstolo Pedro, transmitiu por escrito o que Pedro anunciou e Pedro nem sabia. Eu não sei se vocês sabem, isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso é relato histórico. Pedro não sabia que Marcos estava escrevendo aquilo que Pedro ensinava oralmente. Isso foi em Roma, inclusive. Pedro vai ter acesso ao evangelho já pronto e aí ele vai ler em assembleia, inclusive, e vai aprovar aquele evangelho que Marcos escreveu mediante o pedido dos romanos. Os romanos que pediram para Pedro, para Marcos, que era discípulo do apóstolo Pedro, escrever aquilo que Pedro ensinava. Por quê? Porque eles queriam ter um registro por escrito dos ensinamentos do apóstolo Pedro, entendeu? Exatamente para evitar falsificações do ensinamento, etc. Lucas, que era companheiro do apóstolo Paulo, discípulo do apóstolo Paulo, ele pôs no livro o Evangelho pregado por Paulo.
Mas Paulo mesmo, Pedro mesmo, não escreveram nada. Certo? Então, foi transmitido por escrito aquilo que os apóstolos ensinavam oralmente. Então, ele fala a atitude de quem não aceita o ensinamento verdadeiro oriundo da tradição oral. A interpretação das sagradas escrituras é oriundo da tradição oral. Vocês estão entendendo por quê? Porque os apóstolos eles explicaram aquilo que estava escrito, aquilo que foi escrito das suas pregações. Gente, o Novo Testamento é filho da tradição oral. Porque foi ouvindo, foi na pregação de boca que os evangelistas escreveram aquilo que foram ouvindo. Vocês estão entendendo? Não faz sentido alguém falar que a tradição foi escrita por homens e que não tem o mesmo efeito que o Novo Testamento. Não faz sentido nenhum, porque é a mesma coisa. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, eles retorcem a acusação contra as próprias escrituras, dizendo que o texto foi corrompido ou que não tem autoridade. Então, ele vai falar que quando nós vencemos uma argumentação utilizando a tradição oral, eles vão lá e pegam a Bíblia e falam, não, mas a Bíblia nisso aqui foi algum erro de tradução. Vocês já ouviram isso, né? Não, porque a Bíblia também tem erro de tradução, foi alterada, muita gente escreveu, e aí começa, né? Para poder justificar, para poder desautorizar, né, a tradição da Santa Igreja. Então ele fala, é normal que a verdade uma hora se encontre em Valentim, outra hora em Marcião, depois em Basílides, né, que são os hereges da época. Cada um deles tão pervertido que falsificando a regra da verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. Ele fala, essas pessoas quando vão para as escrituras e fazem a livre interpretação e negam a tradição ensinada pelos apóstolos, eles estão pregando a si mesmos. Aquilo que eles acham que é a verdade. E aí eles se colocam acima dos apóstolos. Eles se colocam acima dos sucessores apostólicos, que foram aqueles que ouviram, né, a tradição, a pregação oral, as explicações. Certo? E ele fala, enquanto por nossa vez, né, nós levamos a tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão apostólica. A tradição é conservada nas igrejas pela tradição apostólica. Se a sua igreja não tem tradição apostólica, você não está na verdadeira igreja. Você não está na igreja fundada pelos apóstolos. Pergunte para qualquer bispo. Pergunte para o bispo da sua diocese de quem ele é sucessor. Todos eles têm. Eles vão dizer, eu sou sucessor do apóstolo Santo André, sou do apóstolo São Pedro, que geralmente são de Roma, né? Sou do apóstolo Filipe. Todos eles vão dizer para vocês. Quem é a sucessão? Agora pergunte pro pastor da sua igreja. Cara, ele é sucessor de quem? Pergunta, faz um teste. A tradição dos apóstolos pode ser encontrada em toda a igreja, por todos que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui... Gente, espera. Ai, me arrepio. Ano 180. Ano 180, tá? Constantino nem... Meu Deus, estava longe de sonhar em existir. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. Quem fala que não existe sucessão apostólica está mentindo, não conhece a história da igreja. Vocês estão ligados nisso? Ano 180, ele fala de sucessão apostólica. Então, quem fala que os dons apostólicos morreu com os apóstolos, como era o que se ensinava na minha igreja batista, não tem conhecimento de história da igreja. Não conhece os documentos históricos que relatam e que comprovam a sucessão apostólica. Simplesmente pega a Bíblia e fala, mas aqui não fala, aqui, sei lá, inventa, né? Porque se você for para a Bíblia, lá você tem relato, né, dos discípulos dos apóstolos. Paulo escreve várias cartas, né? Ele escreve para Tito, era discípulo de Paulo, né? Timóteo era discípulo de Paulo. Certo? Então ele fala sobre a sucessão apostólica, né? E aí também caiu por terra o meu protestantismo nessa hora, né? E ele fala que, gente, pra quem fala, vocês são romanistas, né? Que a igreja católica nunca foi romana e que não sei o quê. Vixe, eu tenho até preguiça de ficar falando assim, sabe? Esses comentários que a gente escuta. Mas olha o que ano 180 o São Irineu de Leão vai falar sobre a igreja romana.
a maior autoridade em termos de tradição é a igreja fundada e constituída em Roma. Em Roma, pelos apóstolos Pedro e Paulo. Esta igreja recebeu a tradição dos apóstolos, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Aí, meus amigos, eu já era católica. Quando eu li isso, eu falei, sou católica, apostólica, romana, entendeu? Porque a tradição está lá em Roma. Qual é a única igreja cristã que a sede está em Roma? Pronto. Gente, é sério. Eu tô lendo pra vocês uma coisa que tá escrita numa obra que foi escrita no ano 180. E se isso aqui não faz você abrir os olhos e falar, cara, tem alguma coisa errada com o cristianismo hoje, então tem alguma coisa errada com você. É muito não querer enxergar a verdade, né? Ele fala, todas as igrejas devem estar de acordo com a igreja de Roma. Todas as igrejas devem estar de acordo com a igreja de Roma. Ele fala isso, não sou eu que estou falando. Por causa de sua origem mais excelente, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Cara, eu sou romanista. Quer me chamar de romanista? Me chame. Eu sou católica, apostólica, romana. Eu não sou nenhum outro tipo de católica. Porque agora tem gente aí falando que é católico, né? Que não é católico. Quem fala, não, eu sou católico, sim, mas eu não sou romanista. Gente do céu, de internet tem de tudo. Coisas que eu nunca nem imaginei. Protestante tentando pegar o termo católico pra si. Eu falo, meu filho, você pode até ser católico, mas se você não é católico, apostólico, romano, você é de alguma seita, entendeu? Uma seita católica aí. E tem, né? Aceita. Você não é católico, apostólico, romano. Se você não é católico, apostólico, romano, você é de alguma seita, de alguma heresia cristã que tá por aí, rodando por aí, né? E ele fala, os primeiros sucessores de quem? Do apóstolo Pedro, lá em Roma. Aí ele vai citar Lino, Clemente, Anacleto, né? Que são os primeiros sucessores apostólicos, esses que foram bispos da igreja de Roma, né? Os primeiros papas. Viram os apóstolos, conviveram com eles e ainda guardavam viva a tradição em seus ouvidos e diante dos olhos a tradição. Então, se essa galera vira e fala assim, a Eucaristia é corpo e sangue, é corpo e sangue, amiguinho. Não tem que estar abrindo a Bíblia para dizer, não, mas aqui, ó, fazei em memória. Esses dias aqui no YouTube fizeram isso. Fazei em memória. Então, ele está dizendo que é um símbolo. Pelo amor de Deus, filho. Analfabeto funcional. Fica quieto. Fecha a boca. Vai ver com quem entende do negócio. Não é. É forma de falar. Vai estudar linguística. Vai estudar a linguagem usada pelos hebreus. Porque você não sabe. Se eles estão falando, gente, que é corpo e sangue, é corpo e sangue. Pronto, acabou. Os caras ouviram da boca dos apóstolos. Quer dizer que os apóstolos estavam errados, é? A única verdade, aí ele não vai falar, a única verdade é que a igreja transmite. Porque foi aprendida diretamente dos apóstolos. E que igreja é essa? Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui foi fundada em Roma pelo apóstolo Pedro e Paulo. Acabou. Virei católica nesse dia. Mentira. Eu acho que eu virei católica em tantos momentos, né? Porque eu já li Eusébio, aí eu virei católica quando eu li Eusébio, aí depois eu virei católica de novo quando eu li Irineu. Tipo assim, eu fui lendo e fui virando mais católica ainda do que eu já era a cada descoberta que eu fazia, né? Então ele fala assim, não é necessário procurar em outras pessoas aquela verdade que podemos encontrar na igreja. Porque os apóstolos trouxeram a verdade até a igreja. Você vai procurar no apóstolo Valdemiro Santiago, em Edir Macedo, em seu José, da igreja pentecostal da esquina, a verdade que a igreja já possui e já nos revela há 2000 anos. Né? Ele fala, a igreja é o caminho de acesso à vida. E todos os outros são assaltantes e ladrões. Gente do céu, gente, ele não arrasa. Ele arrasa com esse negócio, né? Ele fala, deve-se amar com zelo extremo o que vem da igreja. E guardar
tradição da verdade. Aquilo que a igreja diz, o significado dos textos bíblicos, porque esses significados foram passados por tradição. E a tradição vem dos apóstolos, passado por sucessão apostólica. Tá aqui. Não é eu que estou inventando, não. Registro histórico dos primeiros cristãos. Ele fala, se surgisse alguma controvérsia sobre questões mínimas, aí eu vou dar um exemplo, o batismo infantil, né? Não se deveria recorrer à igreja mais antiga para que ela revele qual é a verdade? Qual é a igreja mais antiga? A minha batista? Fundada no século XVI. O luterano, fundado no século XV. O reino, fundado agora no século XX. Os adventistas, fundados no século, acho que foi XIX. Qual é a igreja mais antiga, gente? Bota a cabeça para funcionar. Né? Ele fala, não se deveria recorrer à igreja mais antiga, onde viveram os apóstolos, para saber qual delas é a resposta correta, onde viveu os apóstolos. Muita gente fala assim, a igreja católica era a igreja, mas aí se apostatou aonde viveu os apóstolos. Ponto. É a única pergunta que eu faço para você. E ele fala, se os apóstolos não tivessem deixado as escrituras, aí ele está falando do Novo Testamento, não se deveria seguir a ordem da tradição que os apóstolos transmitiram às igrejas? Ele está falando, se não existisse escrituras, se não existissem os evangelhos, se não existissem as cartas do Novo Testamento, a quem você ouviria? Ele fala, nós ouviríamos a tradição. Ele fala, todo herege, todo cismático surge dentro da igreja e não fora dela. Alguém falou aqui, seguir aquilo que te faz feliz. Eu não estou falando de sentimento, amigo. Eu estou falando de verdade. Verdade não é sentimento. Verdade não é um negócio que dá e você fala, eu estou tão feliz. Gente, se fosse por isso nem era católica, porque ser católico é tão difícil. Gente do céu, como é difícil ser católico. Católico de verdade, meu Deus, como era melhor estar na Batista. Porque eu sofro até hoje por ser católica. Eu falo, meu Deus do céu, por que o Senhor inventou de me trazer para a igreja católica? Outro trem difícil. Não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com verdade. Os mártires morreram por Cristo, não era porque estavam felizes em morrer comido por leões, por touros, por ser estrupados, serem queimados vivos, porque era bom, não. Era porque eles eram fiéis à verdade. Os que rompem e dividem a unidade da igreja receberão o mesmo castigo de Jeroboão. Se deve aprender a verdade onde foram postos os carismas do Senhor, junto do que na igreja possui a sucessão apostólica. Se a sua igreja não tem sucessão apostólica, você não vai aprender a verdade lá. Deve-se ler as escrituras com atenção, de acordo com os presbíteros da igreja. Livre interpretação? Você deve ler as escrituras de acordo com os presbíteros, com os sacerdotes da igreja, dos quais está a doutrina apostólica. Eles têm a revelação correta daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Irineu fala sobre os cismáticos, né, que visam mais a sua vantagem do que a unidade da igreja. Pelos motivos mais fúteis, rasgam e dividem o corpo de Cristo. Falam de paz e fazem guerra. Deles não pode vir reforma alguma que equivale aos danos causados pelo cisma. A sucessão apostólica guarda a conservação fiel das escrituras, explicação integral dela, leitura isenta de fraude, a explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos e blasfêmias. A sucessão apostólica guarda a conservação fiel das escrituras e a sua interpretação isenta, a explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos e blasfêmias. A livre interpretação foi pro buraco. Era isso, gente, que eu queria falar pra vocês sobre a Sagrada Tradição, né? Eu sei que é um assunto, pra quem não é católico, é um assunto pesado, né? É um assunto difícil de se ouvir. Lembrando, mais uma vez, que eu não estou falando de nenhuma outra religião. Porque religião... alguém falou assim, eu sou bandista. Cara, vai ser feliz na sua banda. Eu tô falando de cristianismo, né? Eu tô falando da nossa religião. Eu tô falando de verdade dentro do cristianismo, ok? Tô falando para os católicos. Voltou. Eu quero que vocês, católicos, entendam a origem de vossa fé.
Eu quero que vocês católicos entendam sobre a verdade, onde está a verdade, o que é a verdade, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês tenham gostado aqui do YouTube, né? É verdade, Tom, você não cortou não, você pintou meu cabelo, verdade, verdade verdadeira. Aliás, um ótimo profissional, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais hoje, né, sobre esse tema, certo? E que eu possa retornar em breve, né, com mais... Tem muita coisa sobre patrística, gente, que eu quero falar com vocês. Nossa, tem sobre a Santa Cruz, tem sobre os anjos, tem sobre os demônios, tem sobre como era feito o exorcismo, tem sobre os monges, gente... Tem uma infinidade de temas que eu quero falar com vocês sobre aquilo que eu descobri na Igreja Primitiva e como isso me levou à Santa Igreja Católica, né? Mas, assim, vamos aos poucos, né? Porque os gêmeos estão aí, eu preciso também me dedicar a estudar sobre a educação deles, eu quero fazer a educação católica com eles, né? Eu acredito muito que nós precisamos aprender a preservar a alma dos nossos filhos, né? Manter a pureza deles por o mais tempo possível. A live, como eu falei, gente, essa live que eu fiz aqui no Instagram foi só pra gravar o vídeo, tá? Ela não vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela vai para o meu canal no YouTube. Se você não me segue no YouTube, quer saber mais sobre a Igreja Católica, sobre a Igreja Primitiva, sobre patrística, me segue, o nome do meu canal é Descobrindo a Igreja Católica, tá? Lá vocês vão encontrar vídeos sobre a origem da Bíblia, sobre Eusébio de Cesareia, sobre Constantino, sobre o que é a igreja, sobre Jesus Cristo, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Tem vários assuntos que vocês vão encontrar lá. Mais uma vez falando, gente, que eu estou falando sobre a minha experiência com a busca da verdade, como eu cheguei à Igreja Católica, mostrar a Igreja Católica de verdade para vocês, tá? É esse o meu único objetivo. Se isso te ajudar na sua caminhada de fé, se isso, né, te ajudar a entender melhor a sua própria fé, eu já fico feliz, já fico satisfeita. Boa noite, obrigada a todos que ficaram aqui comigo e até a próxima.